Existe um país desenhado por alguém que exagerou de propósito na criatividade. Montanha some dentro de nuvem. Rio que corta caverna tão gigante que cria clima próprio. Cachoeira que atravessa a fronteira de dois países sem briga nenhuma. Cidade que apaga a luz elétrica, uma vez por mês, só para acender lanterna de papel. Eu separei os 10 lugares mais absurdos desse país e vou mostrar em ordem, do 10º até o 1º. 10. Bana Hills. Abrindo a lista, o lugar mais instagramável e mais discutido dos 10. No alto de uma montanha perto de Da Nang, existe uma ponte pedonal sustentada por duas mãos gigantes de pedra, batizada de Ponte Dourada, parecendo ter saído direto de conto de fadas. É turístico, é cheio de gente todos os dias, o teleférico que sobe até lá já bateu o recorde mundial de extensão. É bonito, é grandioso, mas é construído, planejado, pago para impressionar. E os 9 lugares que vêm agora não pediram licença para ninguém. A natureza fez sozinha, sem projeto de engenharia envolvido. 9. Banjok. Na fronteira com a China existe uma cachoeira de várias camadas que atravessa literalmente a linha dos dois países, metade em solo vietnamita, metade em solo chinês, e nunca ninguém declarou guerra por causa disso, o que já é raridade histórica. O guia local Nong Van Sao, que conduz jangada de bambu na região há mais de 20 anos, costuma dizer aos turistas que cresceu ouvindo o barulho da queda d'água do outro lado da fronteira, sem nunca ter atravessado formalmente para lá, vizinhos de cachoeira que dividem a mesma paisagem sem dividir o mesmo país. Cercada de arrozal verde brilhando ao redor, dá para chegar bem perto da queda numa jangada conduzida por remador local. O problema é a logística, um dia inteiro de estrada só para chegar. E é exatamente esse obstáculo que o próximo lugar da lista resolve, sem perder um grama de grandiosidade. 8. Phong Nha Bang. Aqui, a escala muda de tamanho de vez. Esse parque nacional abriga Hang Son Doong, a maior caverna do mundo em volume, tão grande que tem trecho com floresta própria crescendo lá dentro, e iluminada por claraboia natural, que desabou no teto há milhares de anos. Alguns trechos cabem um quarteirão inteiro de prédio de 20 andares. Foi o explorador britânico Howard Limbert quem liderou a expedição que mapeou boa parte do sistema em 2009, depois de anos ouvindo moradores locais falarem de um vento que sai da montanha sem ninguém saber explicar a origem. Só não sobe mais na lista porque a parte mais profunda exige expedição de vários dias, guia especializado e reserva com meses de antecedência. Ainda assim, o 8º lugar já entrega a escala gigantesca sem exigir tanto planejamento. 7. Ha Long Bay. O clássico dos clássicos e clássico por merecimento. Quase 2.000 ilhas e ilhotas calcárias espalhadas pela baía, formando um labirinto que parece história em quadrinhos. A lenda local, contada de geração em geração, diz que um dragão desceu do céu cuspindo pedras e joias no mar para proteger o Vietnã de invasores, e as ilhas seriam essas pedras cuspidas. Existem até aldeias flutuantes de pescadores instaladas dentro da própria baía há gerações, com casa, escola e comércio construídos sobre estrutura de bambu boiando na água, comunidades inteiras que nunca precisaram pisar em terra firme para viver. Dormir numa embarcação tradicional, vendo o sol se pôr atrás das formações, é cena que nenhuma foto entrega por inteiro. Mas aqui vai a virada que ninguém espera. O lugar mais famoso da lista é só o 7º, porque os 6 que restam pertencem a um Vietnã que a maioria dos turistas nem sabe que existe. 6. Trang Nguyen. Complexo de rios, grutas e templos declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. O barco passa por dentro de cavernas tão baixas que em alguns trechos estreitos é preciso abaixar bem a cabeça para não bater no teto de pedra. Entre uma gruta e outra, templos budistas aparecem encaixados direto na rocha, como se a natureza tivesse guardado um santuário só para quem tivesse paciência de remar até lá dentro. A região funciona há mais de 1000 anos como local sagrado, foi ali perto que ficou a antiga capital Hoa Le, no século X.
E até hoje moradores locais fazem oferendas em pequenos altares espalhados dentro das próprias cavernas, sem placa, sem sinalização turística, só tradição passando de geração em geração. O vizinho geográfico dessa região nasceu exatamente da mesma formação de calcário, moldada ao longo de milhões de anos, só que ganhou um apelido que resume tudo numa frase só e é o próximo da lista. 5. Nimbin. Enquanto todo mundo corre para o mar buscando paisagem, tem gente esperta que vai para dentro do continente atrás da mesma formação de picos calcários pontudos, só que em vez de mar, tem arrozal e rio serpenteando entre as pedras. Você entra num barquinho remado com os pés pelo barqueiro local, sem motor, sem barulho e desliza entre penhascos de cenário de fantasia. Foi aqui, inclusive, que gravaram parte de Kong, Skull Island. Espetacular, mas ainda é paisagem vista de dentro do barco. Os 4 próximos lugares colocam você dentro da cena, com o corpo suado no meio da história, não só observando de longe. 4. Hoi An. Hoi An foi porto comercial importante há séculos, ponto de encontro de mercador chinês, japonês, holandês e português. Sobrou um centro histórico inteiro, preservado, com casário colorido, e ponte japonesa de mais de 400 anos, ainda de pé. Mas o que vira essa cidade em espetáculo é a noite de lua cheia. Uma vez por mês, a cidade inteira desliga a luz elétrica e acende só lanterna de papel, e o rio se enche de lanterna flutuante que os visitantes soltam fazendo pedido. A artesã Nguyen Thi Hoa, que vende lanterna feita à mão perto da ponte japonesa há mais de 15 anos, conta que cada cor tem um significado, vermelho para sorte, amarelo para prosperidade, e que ela mesma nunca se cansou de ver o rio se encher todo mês. Fica em 4º lugar porque exige acertar a data certa da lua cheia no calendário. E os 3 primeiros lugares dessa lista, ao contrário, não dependem de sorte nenhuma para impressionar quem chega. 3. Ta Chua. O queridinho secreto dos próprios vietnamitas, escondido numa região remota do norte, quase encostado na fronteira com Laos. Em dias de amanhecer, uma camada espessa de nuvem cobre o vale inteiro e só sobra o topo das montanhas para fora, o fenômeno que chamam de mar de nuvem. Tem até uma formação rochosa esculpida pelo vento chamada espinha de dragão, crista estreita onde você caminha com nuvem dos 2 lados, como se estivesse andando sobre um dragão adormecido. Até pouco tempo atrás, a região vivia basicamente do cultivo de chá antigo em terraços de altitude. Algumas das árvores antigas de chá plantadas por comunidades locais têm mais de 100 anos, e só recentemente viajantes independentes começaram a descobrir o lugar através de fotos compartilhadas por moradores, sem nenhum investimento de marketing turístico por trás. É cru, é raro, quase sem estrutura turística montada. E só 2 lugares nessa lista inteira conseguem superar essa sensação de estar em outro planeta. 2. Phan Xipang. O ponto mais alto de todo o Sudeste Asiático continental, 3.147 metros, apelidado de Teto da Indochina. A trilha até o topo já foi coisa de 2, 3 dias de caminhada pesada só pra gente durona. Hoje existe teleférico o mais longo do mundo sem escala, que sobe em 20 minutos. No topo, se o dia ajudar, você vê o Vale de Sapa inteiro coberto de terraço de arroz, com nuvem passando bem por baixo dos seus pés, como se você tivesse virado passageiro de avião sem sair do chão. Chegou pertinho do topo, ficou entre os 2 melhores de toda a lista e ainda assim perdeu para o número 1. E é aqui que eu preciso ser sincero com você sobre qual é a minha escolha pessoal de verdade, mesmo sabendo que ela vai gerar discussão. 1. Sao Beach, Phu Quoc. Se eu tivesse que escolher só um lugar do Vietnã inteiro para voltar amanhã de manhã, sem escala, sem pensar, seria esse. Praia Sao, na ilha de Phu Quoc, extremo sul do país, quase encostada na Camboja. Areia branca fininha tipo farinha peneirada, água transparente em degradê de azul, que parece Photoshop, mas não é, cadeira colorida de madeira espalhada na beira do mar. É o tipo de lugar que turista europeu descobre e não quer contar para ninguém, com medo de lotar e estragar o segredo.
Até pouco tempo, a ilha inteira dependia quase só da pesca e da produção de nuoc mam, o molho de peixe tradicional vietnamita, e ainda hoje, se você caminhar um pouco além da faixa de areia mais movimentada, encontra pescador local recolhendo rede na base de um bote de madeira, sem nenhum interesse em posar para foto de ninguém. Não é a paisagem mais grandiosa da lista, Phan Xipang é mais alto, San Dong é mais gigante, Ha Long Bay é mais famosa. Mas depois de subir montanha gelada, remar dentro de caverna escura e caminhar em cima de nuvem, chegar nessa areia e não fazer absolutamente nada é a recompensa que nenhum dos outros 9 lugares consegue entregar. É clímax de viagem, o ponto final que faz todo o esforço anterior valer a pena, e é exatamente por isso, na minha opinião pessoal e nada imparcial, que ela merece o topo sem discussão. Essa foi minha ordem, do 10º ao 1º, construída com bastante cuidado, muita pesquisa e um pouco de teimosia pessoal. Talvez para você o teto da Indochina valha mais que uma praia parada e silenciosa. Talvez você trocaria Ha Long Bay para o topo sem pestanejar, só pela fama e pelo tamanho da baía. Ou talvez Tachua te conquiste do mesmo jeito que me conquistou, com aquele mar de nuvem correndo debaixo do pé. Comenta aqui embaixo qual seria o seu número 1 dessa lista inteira, e se for diferente do meu, me convence com um bom argumento porque eu adoro uma boa discussão nos comentários e leio praticamente todos eles. Valeu, galera, e até mais!